Queridos, vamos lá. Eu vou começar porque agora são 10h43 e nós vamos usar todo o tempo que eu tenho para usar. Porque, irmãos, dia 3 de março agora, a nossa igreja, ela completa 66 anos de fundação. A Igreja Brasil para Cristo, né? Ou, como nome completo, na Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo, né? E aí eu queria aproveitar esse período, né, esse tempo que nós vamos ter de celebração, irmãos, 66 anos de fundação. A Igreja Brasil para Cristo, ela foi a primeira igreja genuinamente brasileira, tá bom? A primeira igreja genuinamente brasileira. No Brasil já haviam outras igrejas evangélicas, tradicionais, reformadas, pentecostais, como o caso das Assembleias de Deus, Congregação Cristã do Brasil. A Quadrangular também estava, então, e outras denominações pentecostais, mas a genuinamente brasileira, a primeira, foi a Brasil para Cristo, tá? Também no ano da sua inauguração, o grande templo da Pompeia, quando ele foi construído, ele foi o maior templo evangélico do mundo, quando ele foi construído. Hoje, eu nem sei em que colocação está hoje, a última vez que eu tinha pesquisado ele era o 10º, acho que nem mais o 10º ele é, devido às inúmeras construções gigantescas, e glória a Deus por isso, né, irmãos? Foi um marco, foi algo interessante para o nosso país. Mas eu queria aproveitar esse gancho, irmãos, para falar dessa veia nossa, dessa identidade nossa, que é a identidade pentecostal. Na verdade, irmãos, se eu perguntar para alguns dos irmãos, se vocês são pentecostais, vocês falam, não, eu sou pentecostal. Mas quando você começa a falar dessa linha daqueles que acreditam no mover do Espírito Santo, aí você vai falar, não, talvez eu não seja pentecostal, talvez eu seja carismático, talvez eu seja continuista. Eu não vou falar dessas linhas, eu vou falar especificamente do pentecostalismo. E nós temos uma ideia, irmão, sobre o que é o pentecostalismo, porque algumas pessoas têm uma ideia de que o pentecostal é aquele que só fala em língua estranha, né, irmãos? Mas não é verdade, embora também seja. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, quero contar um pouco dessa história, trazer alguns nomes aqui para os irmãos que não conhecem, conhecer, os irmãos que já conhecem, ser reforçado nisso, tá bom? Então, vai ser muito importante. O nosso fundador, o missionário Manuel de Melo, ele nasceu em Pernambuco, numa cidade chamada Água Preta, em 20 de agosto de 29, tá bom? Em 1947, ele saiu de Pernambuco, veio para São Paulo, e ele então servia a Deus nas igrejas Assembleias de Deus. Depois de um certo período de tempo, ele sai das assembleias e ele se filia ao movimento do Evangelho Quadrangular, que estava trabalhando aqui em São Paulo, estava operando no Brasil, muito com tendas, o Evangelho Quadrangular. E lá ele se filia à igreja do Evangelho Quadrangular. Nessa igreja ele é ordenado ao pastorado. E depois ele inicia, irmãos, em 1955, um movimento de evangelização. Ele chamava que era um movimento de reavivamento, cura e evangelização nacional, chamado Movimento Brasil para Cristo. Então, a Igreja Brasil para Cristo, ela nasce a partir de um movimento. Havia uma igreja, que era a Igreja Betel, que é a igreja que o missionário havia fundado. Em 1955, ele começa esse movimento. Só que em 1956, em 3 de março de 1956, ele unifica, ele coloca o nome da Igreja Betel como Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Então, um movimento, ele sobrepõe o nome da Igreja Betel e passa a ser o nome oficial da Igreja Brasil para Cristo. Se não me falha a memória, é somente em 1985 que a Igreja Brasil para Cristo tem o seu nome patenteado. Ou seja, ninguém mais pode abrir uma igreja chamada Brasil para Cristo. Somente a gente pode ter isso, tá bom? É diferente das assembleias. Qualquer pessoa hoje pode abrir uma igreja chamada Assembleia de Deus, porque o nome não é patenteado. A Igreja Brasil para Cristo tem o nome patenteado, e se não me falha a memória, em 1985, tá bom? Bom, esse é um pouquinho da nossa história. Se você quiser, tem alguns livros muito bons. Acho que pelo menos tem 3 bons autores falando da história do Brasil para Cristo. Tem um livro oficial, que é a história do Manuel de Melo, chama da Ruth Melo. Tem um livro, que é do livro, eu estava com o nome do pastor até agora na minha cabeça, irmãos. Agora já... Tem o Samuel Suana, José Hélio, obrigado, André. Então, Samuel Suana, José Hélio, tem mais 2 livros muito interessantes. José Hélio foca muito na questão da utilização do rádio. Só para os irmãos verem como é interessante. Em 1950, ouvir rádio era pecado.
era a caixinha do diabo. E o missionário Manuel de Melo usa a rádio, e ele aproveita, irmãos, aquele momento histórico do Brasil, com Getúlio Vargas, que fazia todos os dias ali sabe aquela voz do Brasil, que até hoje tem? Em 1950, irmãos, isso era muito forte. Inclusive, algumas famílias, elas se reuniam para ouvir o presidente do Brasil e orar e rezar por ele, porque ele falava no rádio, né? É um movimento conhecido até hoje como populismo. E aproveitando esse gancho, irmãos, essa deixa na história da nação, o missionário Manuel de Melo, ele entra nas vias do rádio através de um programa chamado A Voz do Brasil para Cristo. Tá, então ele pega esse gancho e a partir dali ele começa a difundir o evangelho através da rádio. É um grande mover de cura e tudo mais. Eu quero falar dessa linha, irmãos, essa linha pentecostal. O que é ser pentecostal? Então vamos lá. O pentecostalismo, irmãos, ele tem dois fundamentos fortes em suas raízes. Dois grandes fundamentos em suas raízes. Um é a santidade. O movimento pentecostal, ele se baseia na ideia de que há uma capacitação do céu para se viver em santidade. A segunda é uma capacitação para testemunhar sobre Jesus. São essas duas grandes vertentes que basicamente fundamentam o pensamento pentecostal. Essa palavra pentecostal, irmãos, ela faz referência a Atos 2. Porque em Atos 2, a Bíblia diz que o povo está orando, né, os discípulos estão orando, e então desce sobre eles o Espírito Santo, e ali eles começam a falar em outras línguas. E aquele lá é o marco da promessa de Jesus, a vinda do Espírito Santo. E por que é chamado pentecostal? Porque é o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, irmãos, ou Pentecostes, ele era uma festa judaica. Ele é uma festa judaica. Que celebra-se a última colheita. Então era uma festa que os israelitas comemoravam, comemorando a última colheita do ano, em agradecimento por toda a colheita e por todo o mantimento que Deus deu a eles ao longo do ano. Então acontecia mais ou menos, irmãos, 50 dias pós-Páscoa. 50 dias pós-Páscoa, o povo judaico, eles celebravam o Pentecoste. E é nesse momento, no Antigo Testamento você vai encontrar como festa do cereal, festa do mantimento, mas Pentecoste, tá? Essa palavra Pentecoste, penta quer dizer 5, né? No caso é 50. 50 dias após a Páscoa, eles celebravam as festas das últimas colheitas, e é nesse dia em que o Espírito Santo desce, cumprindo a promessa de Joel 2, enchendo o povo para que eles então começassem a obra de evangelização mundial. Amém, irmãos? Então o termo pentecostal nasce daí. É óbvio que em cada momento, irmãos, da história, essa palavra pentecostal, ela tem um sentido. Nem sempre ela tem o mesmo sentido todo o tempo. Porque, vamos lá, o judeu, Pentecostes para o judeu era uma festa. Quando veio a igreja, a era apostólica, o Pentecoste foi um marco da promessa com a descida do Espírito Santo. Séculos depois, 1700 mais ou menos, quando alguém falava sobre esse termo pentecostal, eles falavam sobre pessoas que acreditavam na manifestação do Espírito Santo através dos dons. Só que a partir de 1900, esse termo pentecostal ganhou uma outra característica, que foi o falar em línguas. A ideia, irmãos, ou a atividade de falar em línguas, ela é mais recente, ela tem um pouco mais de 100 anos. Então nós vamos basicamente falar de 3 nomes aqui. Nós vamos falar de John Wesley, que está baseado mais ou menos em 1700. Nós vamos falar de um homem chamado John Fox Parham. E nós vamos falar de um homem chamado William Seymour, para gente explicar um pouquinho do movimento pentecostal. Amém? Se os irmãos depois querem referência de livros, eu passo a referência dos livros, os livros que eu li, o livro que eu estudei, os livros que eu
tive acesso para falar um pouquinho sobre isso, mas eu não quero fundamentar muito sobre isso. Bom, queria que você abrisse comigo a sua Bíblia então, 1 Pedro capítulo 1, versos de 13 a 16. Nós vamos focar nesse primeiro fundamento, que é da santificação. Da santificação. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 13 ao 16. A minha tradução, irmãos, que eu vou usar hoje é a NVT, tá? A nova versão transformadora. Mas se você tiver qualquer outra, não tem problema, a gente vai conseguir acompanhar bem. Amém, irmãos? Todos acharam? Diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Então tá bom. Pedro, irmãos, ele vai trazer para a gente, e nós podemos buscar uma referência similar a essa em muitos outros capítulos. Você pode pegar o capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas, você pode pegar o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vai ter essa referência. Qual referência? De uma vida passada e de uma nova vida em Cristo Jesus. Pedro está dizendo: olha, vocês receberam uma promessa que vai acontecer quando Ele voltar. Então existe uma ação de Deus sobre aqueles que creem quando Ele voltar. E aí ele falando sobre isso, ele diz assim: portanto, não voltem a viver como vocês viviam antigamente, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Então, percebe, irmãos, que ele coloca ali um ponto de ruptura. Uma vida antes e uma vida depois. Ele deixa muito claro: olha, por causa da promessa que há de vir, por causa daquilo que há de se revelar em vocês, não voltem a viver como antes. Ou seja, o Pedro está dizendo o seguinte: existe um ponto da sua vida, existe um momento da sua vida em que tudo que você é e tudo que você faz foi transformado. Cristo pegou a sua vida e transformou. E a partir de um momento, de um dia, de uma hora, de um tempo, você não foi mais a mesma pessoa. Claro, uma ruptura de tempo e de vida, um marco inicial para algo novo. Existe um passado que precisa ser esquecido. É o que a Bíblia vai dizer, que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Ou seja, nós devemos que tirar a roupa, ou seja, os trajes, a maneira que vivíamos antes, e começarmos a nos vestir de uma nova maneira. E esse vestir não é um vestir literal. Não é que agora que eu sou crente eu vou ter que mudar minha roupa. Depende da roupa. Mas não é esse tipo de mudança que ele está falando. Não é uma mudança que alguns irmãos nossos durante algum tempo tinham como crença, que era necessário trocar o tiro de roupa, né? Tinha uma roupa de crente. Então, o crente se veste assim. Não, o crente se veste decentemente. Mas tem calça decente e tem calça indecente. Tem saia decente, tem saia indecente. Tem camiseta decente, tem camiseta indecente. Tem comportamento decente, comportamento indecente. Esse despir do velho homem não quer dizer necessariamente a roupa, o tecido. Muitas vezes quando a Bíblia trata de roupa, ele está tratando do aspecto de santidade. E o que ele está dizendo? Que vocês devem abandonar o estilo de vida que não era santa, se despir daquilo que não é santo e se revestir do novo homem que é santo. Amém?
Na visão de Zacarias, no Antigo Testamento, o sacerdote que está sendo acusado diante do Senhor, o sacerdote Josué, ele é apresentado com vestes sujas. Isaías capítulo 1, quando Deus chama o povo, ele diz assim: vinde a mim, arrazoemos, porque ainda que o seu pecado seja como a escarlata, eu o farei mais alvo do que a neve. Então o que Deus está prometendo é uma transformação de uma vida manchada, de uma vida marcada, de uma vida suja, por uma vida completamente purificada. Ele vai dizer, agora porém, ou seja, agora, a partir dessa transformação que você viveu, a partir dessa ação divina que aconteceu na sua vida, agora, sejam santos, olha a expressão, em tudo que fizerem. Santificação, irmãos, não está ligado somente à transformação do nosso pensamento acerca de quem é Deus e de quem eu sou em Deus. A santificação não é um processo apenas de eu parar de crer numa coisa e começar a crer numa outra coisa. A santificação é um processo que atinge tudo que nós somos, tudo que nós fazemos e tudo que está debaixo do nosso domínio. É uma santificação completa. Aquela ideia, irmãos, que às vezes as pessoas dizem, não, Deus só quer teu coração. Também. Mas Ele quer tua alma, quer tua mente, Ele quer teu corpo. Ele quer tudo que é você. Amém? Então a ideia aqui do Pedro é que tudo em nós seja santificado. Tudo, irmãos. Tudo em nós precisa ser santo. E qual é a referência dele? Como é santo aquele que o chamou. A nossa referência de santidade é Deus. Ele está falando assim, a partir de agora, tudo que vocês fizerem precisa ser santo. Por quê? Porque você agora tem uma referência que é Deus e Ele é santo. Como já está escrito, sede santos porque o vosso Pai, o vosso Deus é santo, porque eu sou santo. João capítulo 8, tem uma das frases mais conhecidas, né? Até usada no meio político. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você pega esse capítulo 8, esse diálogo que Jesus está tendo, ele vai falar sobre isso. Ele fala sobre aqueles que serão discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí, irmãos, começa uma discussão ali entre os judeus e Jesus. Porque eles começam a dizer, não, o nosso pai é Abraão. E aí Jesus diz assim, não, vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras que Abraão faz. Mas ao contrário disso, vocês procuram me matar. E aí Jesus fala, mas vocês fazem a obra do pai de vocês. Aí eles falam, não, nosso pai é Deus. Ele falou assim, não, o pai de vocês não é Deus. Porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês creriam em mim, porque eu fui enviado do Pai, não para falar de mim, mas para testificar de tudo que o Pai me deu para falar. Aí Jesus vai dizer, mas o vosso pai é o diabo, porque vocês querem me matar. E ele fala isso, porque aqueles que me amam, guardam as palavras. Aqueles que se parecem com Deus, amam a palavra. E Jesus diz que quem nos purifica, quem nos limpa, é a palavra. Quando Jesus vai fazer o ato do lava-pés, e o Pedro não quer deixar Jesus limpá-lo, ele diz assim, Pedro, eu preciso que eu te limpe, porque se eu não te limpar, você não tem parte comigo. Ele fala, então me lava todo. Ele fala, não é necessário que eu te lave todo, apenas os pés, porque vós já estáis limpos pela palavra. Então, irmãos, a ideia é que nós tenhamos uma vida santa em tudo que nós fazemos e tudo que nós somos. Amém? Por que o pentecostalismo ele tem uma raiz, irmãos? O pentecostalismo tradicional, ele tem uma raiz no movimento mais antigo, de um avivalista chamado John Wesley. Só para os irmãos entenderem, e eu quero ser bem prático nisso. A igreja, ela passa por uma reforma em 1500, com Lutero, com Calvino, homens que identificam
que existem abusos da igreja cristã da época, conhecida como a Igreja Católica Apostólica Romana, e eles então propõem uma reforma para a igreja. E há uma reforma que eles destacam que a igreja não tem poder para perdoar, ela não tem poder para salvar, que o único que pode fazer isso é Deus, que somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé e somente a Deus toda a glória. Então eles destacam esse daí e eles começam então uma reforma, o que é conhecida como reforma protestante. Isso acontece em 1500, 200 anos depois da reforma, irmãos. A Inglaterra e muitos outros países, eles estão em profunda depressão cristã. Eles são protestantes, eles têm igrejas, têm pregação, mas eles não são novas criaturas. A Inglaterra, irmãos, ela está mergulhada na imoralidade, ela está mergulhada, irmãos, nos vícios. A Inglaterra, irmãos, ela está totalmente devastada na sua moral. Então Deus levanta homens naquela época que começam a pregar contra isso. Imagine, irmãos, por exemplo, nós chegamos aqui todos os domingos e eu questionar os irmãos: será que vocês são crentes mesmo? Será que vocês nasceram de novo? Será que vocês são nova criatura? Porque essa era a mensagem que se pregava em 1700. Existe ali uma figura central para nós, que é o John Wesley, porque em 1700, pelo menos 3 grandes figuras aparecem no cenário da igreja cristã: George Whitefield, Jonathan Edwards e John Wesley. O George Whitefield, ele é um grande pregador. Ele era um homem não apenas como grande pregador de multidões, mas ele era um homem sistemático na proclamação do evangelho. Antes de ele chegar numa cidade, George Whitefield, ele preparava folhetos, preparava uma equipe e saía panfletando a cidade toda, e então a cidade vinha para ouvir aquele homem, um homem chamado George Whitefield. Ele está na Inglaterra. Nos Estados Unidos tem um homem chamado Jonathan Edwards, que também acontece um grande avivamento lá. E entre esses homens existe um chamado John Wesley. É sobre John Wesley que eu quero falar. O John Wesley, irmãos, ele tem uma experiência muito forte com Deus. Ele é um menino que é tirado do fogo, a casa dele pega fogo, então ele é tirado dali, ele é resgatado. A mãe dele é uma mulher que procura ensinar os seus filhos, dar um ensino cristão adequado para eles, e ele vai crescendo com um coração muito piedoso, muito piedoso. Ele vai para uma jornada de evangelização, e o navio que ele estava começa a ser surrado pelas ondas, e ele começa a ter medo de morrer. Mas ele percebe que naquele navio há um grupo de homens que pertenciam ao movimento de morávios, e eu não vou entrar porque não vai dar tempo de falar deles. E ele percebe que aqueles homens estão tranquilos, estão cantando. Ele percebe que ele não é salvo porque ele tem medo da morte. E ele é confrontado com aquele estilo de fé que parece maior e mais sublime do que o tipo de fé que ele tem. Então quando ele volta, ele começa a buscar a Deus e procurar entregar a sua vida por completo. Até que numa reunião, ele sente que o peso do pecado sai dele, que a graça da salvação e a experiência da alegria da salvação toma o seu coração. Ele se torna tão fervoroso que ele faz uma escola onde os homens se reúnem para ler a Bíblia, para orar, para jejuar e uma vez por semana distribuir a Santa Ceia. Ele é tão fervoroso com relação a essa prática, a essa disciplina espiritual de orar, de jejuar, de ter tempo com Deus, de ter a prática da Santa Ceia, que as pessoas, por chacota, chamam esse grupo de metodistas. Porque eles criaram um método de uma disciplina espiritual. John Wesley, quando escreve a sua carta falando acerca da sua maior obra, ele fala sobre isso. E ele diz que eles receberam esse nome por chacota, mas que ele não se importou. Tanto é, irmãos, que o metodismo é uma das grandes linhas teológicas e denominações que existem no mundo. Conhecido como metodismo de John Wesley, ou wesleyano. John Wesley se baseava, irmãos,
de que através de uma disciplina de oração, de busca e de uma vida particular com Deus, nós poderíamos chegar no que ele denomina de uma perfeição cristã. A perfeição cristã para John Wesley está ligado a viver uma vida santa em todas as esferas da vida. E não apenas santa, mas alegre. Porque embora a igreja tenha se rompido em 1500 com a reforma protestante, ela ainda carregava consigo algumas liturgias de penitências, de pena, de peso. E o John Wesley traz à tona aqueles que se envolvem com o Espírito Santo e tem uma alegria plena, um gozo eterno, que tem alegria em Deus, que tem vigor para servir ao Senhor. John Wesley, irmão, ele morre, e ele todos os anos que ele faz aniversário, ele morre no dia 2 de março. Todo mês de aniversário dele, ele abria um diário e ele escrevia as mesmas coisas. Ele agradecia a Deus pela plena saúde. Se não me falha a memória, no último registro de John Wesley, ele escreve isso: agradeço a Deus por me sentir tão vigoroso quanto no começo da minha vida. Como a minha visão parece estar melhor do que quando na minha juventude. Atribua isso às pregações todos os dias às 5 horas da manhã e às longas caminhadas que realizo. O John Wesley, irmãos, ele visitava as pessoas a cavalo. Ele percorria grandes jornadas para pregar o evangelho. Ele acordava todos os dias 4 horas da manhã. Um pastor normal, irmãos, prega por ano algo em torno de 100 sermões. John Wesley pregava 700 sermões por ano. Ele acreditava que era possível vencer o pecado pleno e completamente. Ele pregou sobre a doutrina de uma vida cristã perfeita. E ele deu início a um movimento chamado o movimento de santidade. E esse movimento de santidade, irmãos, é o que impacta o mundo. A história é que quando John Wesley começa a pregar sobre isso, a Inglaterra é transformada, irmãos. Uma cidade, um país que está mergulhado na imoralidade, ele é um país que se levanta em pureza, se levanta em evangelização, se levanta em verdade. E esse movimento de santidade, ele toca a Inglaterra e toca os Estados Unidos. Quando John Wesley morre, há aproximadamente 14 mil seguidores dos Estados Unidos desse movimento de santidade. George Whitefield, que é o pregador em praça pública ao ar livre mais conhecido e o mais potente, sai do movimento de santidade. Ele é o que participa dessa reunião de oração de John Wesley, ali naquele lugar. Ele sai dali, dos metodistas. E todas as igrejas que nós conhecemos, irmãos, que nós podemos lembrar da linha pentecostal, foi tocado por um movimento de santidade. As Assembleias de Deus, com os 2 missionários que pararam em Belém, eles vieram do movimento de santidade. William Seymour, na Califórnia, foi tocado por um movimento de santidade. O fundador italiano das igrejas Congregação Cristã vieram do movimento de santidade. John Fox Parham, que nós vamos falar na semana que vem, veio do movimento de santidade. Por isso que é tão importante nós entendermos que esse movimento de santidade, ele fala de uma vida pessoal com Deus. Eles criam na cura, eles criam nas operações do Espírito Santo. A pergunta que a gente tem que fazer, irmãos, é se essa ideia de vida cristã perfeita, ela tem base bíblica. Ela é uma verdade para a gente. E eu quero ver isso com os irmãos nas Escrituras. Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, verso 30. Amém? Todos acharam? Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos
diante de Deus e nos santificou e nos libertou do pecado. O que o autor aos Coríntios, Paulo, está dizendo é que foi uma ideia e uma iniciativa de Deus ter nos justificado, ter nos santificado e ter nos libertado do pecado. A ideia, irmãos, de uma vida santa, a partir do pensamento de John Wesley, é que havia uma segunda bênção, além da justificação. Porque quando nós somos declarados justos diante de Deus pela fé, é como se Deus dissesse, está zerado, você não deve nada. Todo o seu pecado foi apagado. Eu lancei ele no mar do esquecimento. Nós somos justificados porque nós cremos na obra salvadora de Jesus. Porque nós olhamos para a cruz do Calvário e nós identificamos que nele estava todo o meu pecado. Ele morreu por minha causa, por me amar. Ele se colocou no meu lugar e ele sofreu a minha morte. E eu creio na obra expiatória de Cristo. E porque eu creio, eu sou justificado pela fé. É como se Deus dissesse, todo o seu pecado foi apagado. Você foi perdoado dos pecados. Mas agora ele aponta para uma segunda bênção. Porque se Deus os justificou, ele também os santificou. É uma ação divina. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, muitas coisas acontecem dentro de nós, no homem interior, que a princípio nós não percebemos, mas está acontecendo. Nós somos regenerados, ou seja, criados novamente. Nós somos justificados pela fé. E nós somos santificados em Deus. Tudo isso acontece. Nós não percebemos. Eu me lembro de um testemunho do pastor Mike, da igreja do IHOP, quando ele começou a fazer as salas de oração. Ele falou que teve uma reunião que foi muito chata. A oração foi bem difícil, bem vagarosa. E foi, sabe aquelas... Tem umas orações que são gostosas, né? Você fica 3, 4, 5 horas, bobear. Mas tem umas orações, irmão, que 5 minutos parece que você já orou tudo que você podia orar. Você fala, Deus, eu estou aqui, mas... Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui. Ela é lenta, sabe? E o Mike estava dizendo que ele estava num ciclo de oração assim, puxado, difícil. E ele saiu do período de oração dele com aquele negócio no coração. E falando, nossa, que difícil, que dificuldade hoje. E ele foi para casa e ele tinha um outro turno mais tarde, bem à noite. E ele disse que quando ele encosta o carro dele, ele escuta um barulho muito grande dentro da igreja. E ele acha que os instrumentos eles estão estrondando demais e ele entra correndo dentro da igreja. E quando ele entra dentro da igreja, está tudo calmo. Os instrumentos estão baixos. As pessoas estão orando em silêncio. E ele vai para o rapaz da mesa e diz assim, o que aconteceu? Ele, o que aconteceu com o quê? Ele falou, não, estava um barulho. Explodiu alguma coisa? Estourou alguma coisa? Ele falou, não aconteceu nada. Tá tudo, faz horas que está assim. Está tudo tranquilo. E o Mike não entendeu nada. Mike Beagle. E ele então vai orar. E aí Deus fala com ele. Ele falou assim, Mike, eu quis mostrar para você o que um dia de oração tediosa para você é um grande barulho no céu. Quando um pecador, irmão, levanta a mão e se arrepende, não está só alguém levantando a mão. Há um processo de justificação, de regeneração e de santificação acontecendo naquele momento. O céu está em festa porque está em pleno movimento transformando um homem. Leonard Ravenhill, um dos maiores escritores, vai dizer o seguinte, que esse é um dos maiores milagres. É Deus pegar um homem pecador, do meio de uma nação corrompida, transformá-lo santo, devolvê-lo ao mesmo lugar corrompido e tornar e deixá-lo santo até o final. Isso é um grande milagre, irmãos. Então nós temos que acreditar que quem inicia esse processo de santificar a nossa vida é Deus. Foi por causa dele que nós somos santificados.
Ele coloca em nós a palavra santificado, significa separado. Eu diria mais, é diferente. Porque Deus, irmãos, não é um Deus separado, mas Ele é um Deus diferente de tudo. Ele é um Deus inigualável, por isso Ele é santo. Porque Ele está à margem de tudo que nós conhecemos. Deus está acima, Deus está ao lado de tudo que nós conhecemos. Nada se coloca ao lado de Deus. Ele é um Deus diferente de tudo que existe. Porque Ele é santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, esse é um ato de Deus em nossas vidas. Nós somos santificados. Amém? Nós somos separados. Nós somos consagrados a Deus. E esse é um processo que eu gostaria de chamar de um processo inicial. Esse é um ato de Deus sobre nossas vidas. Ele nos santifica para vivermos a boa obra dele. Amém? Agora, irmãos, nós temos que olhar para isso com bastante cuidado. Porque santidade, irmãos, é a característica que os anjos mais cantam acerca de Deus. Embora Deus tenha tantas outras atributos e características, eles não estão, e isso está registrado em Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 4. Eles estão olhando para Deus e eles estão declarando a santidade de Deus, que Ele é santo. O tempo todo. Eles não estão cantando que Deus é poderoso, 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 poderoso. Eles não estão cantando que Deus é onisciente, 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 onisciente. Eles não estão cantando que Deus é onipresente, 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 onipresente. Eles não estão cantando que Deus é eterno, 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 eterno. A característica mais evidente de Deus é que Ele é santo, Ele é puro. Porque homens poderosos se corrompem, mas o Deus Todo-Poderoso não se corrompe. Homens que têm capacidade de estar ou de abranger um grande território, eles se corrompem, mas o Deus que é dono do ouro, da prata e da terra e de tudo que existe, Ele não se corrompe, porque Ele é santo. Essa é a maior característica, ou a característica mais cantada pelos anjos, é santo. Não é à toa, irmãos, que essa é uma característica de Jesus. Que quando veio à terra como homem, Ele não veio como Deus, Ele veio como homem. Ele nasceu como homem, Ele viveu como homem, Ele teve necessidade como homem. Porém a Bíblia diz que Ele não pecou. Santidade é um marco, é uma marca da vida de Jesus. E não à toa, o Espírito que habita em nós tem uma qualidade lá. Ele não é só o Espírito, Ele é o Espírito Santo. Irmãos, diante de tudo isso, não é à toa que Ele queira que nós vivamos uma vida de santidade, porque Ele é santo. Quando Jesus ora em João capítulo 17, dizendo: Senhor, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um conosco. Irmão, se nós vamos ser um com Deus, essa característica de santidade precisa estar em nossa vida, porque Deus é santo, porque Jesus é santo, porque o Espírito Santo é santo. Amém? Entendeu a redundância, né? Olha o que vai dizer Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados. Ele nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Em termos gerais, irmãos, aqui, Ele zerou o jogo. Os mais antigos vão lembrar disso. Quando você ia jogar fliperama, você perdia, entrava ali uma contagem regressiva. Se você colocasse uma moeda nova, eles zeravam o jogo. Você estava de volta no jogo, não é verdade? E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Paulo vai dizer aos Colossenses que Ele apagou o escrito de dívida que havia contra nós. E a cédula que nos era contrária, Ele cravou na cruz do Calvário. O que Jesus fez, irmãos, não foi apenas zerar o nosso jogo. Ele me transformou e te transformou para que você vença o jogo. Entenda que quando você crê em Jesus, você não apenas está zerando a sua vida, e Ele não está te colocando de novo no mundo.
jeito que você era. Porque isso é loucura, irmãos. É a mesma coisa que pegar um homem que está sendo surrado no ringue, tirar ele dali do ringue, está apanhando demais, colocar 2 luvas e 2 tênis nele e falar assim, agora vai, está pronto. Não estou pronto, você me deu 2 novas luvas e 2 sapatos, mas eu sou o mesmo, eu sou mesmo sem habilidade, sem força, sem agilidade, eu vou continuar apanhando. Não é isso que Deus faz com a gente. Ele nos zerou o passado, mas Ele disse, Ele te deu uma nova vida. Você não é mais o mesmo, você é outro. Você não foi melhorado, você foi trocado. Você é uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você foi transformado, sua vida foi mudada, sua vida foi zerada e você foi capacitado pelo Espírito Santo a viver uma nova vida. E essa nova vida é uma nova vida de santificação. Amém? Então, essa é uma ação de Deus. Deus nos regenerou, Deus nos deu uma nova vida e Deus nos santificou. Mas aí a gente entra no processo. Olha comigo, Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Diz assim, por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. E algumas traduções vai dizer, por isso andeis no Espírito, e vocês não vão satisfazer a vontade da carne. Se você pegar o capítulo 5 de Gálatas, Paulo vai estar falando sobre isso. A luta da carne contra o Espírito, porque o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito. Porque os frutos do Espírito são isso, idolatria, lascívia, imoralidade, impureza, devassidão. Mas os frutos do Espírito é paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ele vai falar exatamente desse processo, e ele vai dizer assim, andeis no Espírito. E essa palavra andar, irmãos, ela quer dizer caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bons usos das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Agora perceba que Paulo não atribui o ato da santificação única e exclusivamente a Deus. Porque ele não está dizendo, ó, se entreguem ao Espírito. Deixe que o Espírito faça as coisas. Assim, não ande com o Espírito. A ideia é de que você caminhe com alguém. A ideia é de que existe alguém ali te ajudando, te fortalecendo. Mas é você que tem que andar. É você que precisa crescer. É você que precisa tomar passos. É você que precisa tomar decisões. Mas você não está sozinho. Você vai andar com o Espírito. A tradução, em João, quando Jesus vai dizer, olha, eu vou enviar vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro consolador. Essa expressão consolador, na nossa língua portuguesa, a ideia de consolar alguém, é alguém que está ali do lado, batendo no ombro, assim, que pena, aconteceu com você mesmo, né? Alguns têm a ideia que essa é a ideia que o Espírito Santo atua em nós. Que a gente erra, a gente peca, a gente cai, aí o Espírito Santo vem falar, ai, tadinho de você, você caiu mesmo, né? Ó, dó, eu estou aqui para te consolar. Vem aqui, encosta no meu braço. Deixa eu te ninar, não. A ideia, essa palavra consoladora quer dizer paracleto. Basicamente, irmãos, essa tradução paracleto, ela quer dizer advogado, alguém que anda ao lado, alguém que se esforça junto, alguém que defende. A ideia do Espírito Santo andar com a gente não é para nos consolar quando a gente cair. Não é para alguém para nos dar ânimo para a gente levantar apenas. É alguém que está do lado para dizer, não peque, não faça isso, não ande por esse caminho, não ande por ali, não faça isso, não ande desse jeito. Deixa eu te conduzir nessa nova vida. Eu vou te guiar, eu vou mostrar o caminho, eu vou revelar a verdade para você. Eu vou te conduzir a uma vida triunfante antes que você caia.
A ideia de ter o Espírito ao lado é alguém cooperando com a gente dia após dia, trabalhando com a gente, motivando a gente, instruindo a gente, fortalecendo a gente, nos capacitando para que a gente manifeste um estilo de vida diferente sem cair, sem ter a queda. E não alguém que está toda hora só nos levantando. Porque então a gente não precisa de um consolador, precisa de um guindaste. E essa é uma decisão de todos os dias. Andeis no Espírito. Andar, irmãos, dá a ideia de progredir, de avançar, de ir num caminho. Você não pode ir sem o Espírito Santo. Você não tem como vencer essa vida sem o Espírito Santo. Você não vai viver em santidade sem o Espírito Santo. E como é que eu desenvolvo isso? A partir de uma vida com o Espírito Santo. E como que é uma vida com o Espírito Santo? Orando. Judas vai dizer, crescer, aumentando a sua santíssima fé, orando no Espírito. Como é que eu cresço? Ore no Espírito, porque orando no Espírito, você vai aumentar a sua fé. Eu não quero entrar muito nesse viés, irmãos, mas eu só vou dar uma pincelada e eu volto. Eu acho interessante como nós olhamos para Atos 2 e nós focalizamos o falar em línguas. Mas, irmãos, Jesus não disse ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de línguas estranhas. Não foi isso a palavra de Jesus. Ele está dizendo assim, ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, irmãos. Capacitação. Capacitação. O que o Espírito Santo veio nos dar foi capacitação. Entre elas, capacidade para vencer o pecado diário. Ele veio para nos capacitar a viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus, uma vida exemplar. Essa era a fala do John Wesley, irmãos. Porque para o John Wesley, batismo com o Espírito Santo era capacitação dos céus para viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Uma santidade que não atinja apenas o meu coração, mas atinja a minha mente, o que eu penso. Atinja a minha boca, o que eu falo. Atinja os meus atos, o que eu faço. Santidade não pode ser aquele momento que eu pego a minha manhã e vou fazer meu devocional, e aí eu coloco ali uma música espiritual, e aí eu dobro o meu joelho, e eu pego a Bíblia e eu oro. Aquilo é sim santo, irmãos, e isso ajuda na santificação. Mas aí, quando dá para tarde, eu vou lá no Netflix, eu vou lá na minha rede de filmes, e eu escolho o filme mais sangrento, o filme mais imoral, o filme mais idólatra para assistir. Isso não é santificação. É quando você olha para uma coisa e diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou ser dominado por nenhuma delas. Porque o que Jesus fez, irmãos, foi nos libertar da escravidão, do pecado. O pecado está diante de mim. A fala que Deus disse a Caim, o pecado bate à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Para ele é impossível, mas para nós, que somos uma nova criatura, que recebemos do Espírito, nós podemos, porque nós não somos mais escravos do pecado, irmãos. Ele nos libertou de toda a escravidão do pecado. Ele nos libertou das trevas. E Ele nos trouxe, Ele nos transportou para o reino do seu Filho, um reino de amor. Nós podemos vencer o pecado todos os dias. Eu vejo algumas pessoas pegando o texto da Bíblia, irmãos, e sambando em cima deles. Porque a pessoa erra e ela fala assim, ai, Jesus disse, a carne é fraca, é verdade. Ele diz, mas não termina o texto, amado. Porque ele diz, então, jejuai e orai. Se você quer vencer a sua carne, só existe metodologia: vida com Deus, oração, jejum, devoção, piedade, vida rendida no altar de Deus. Isso é que faz a nossa carne ser subjugada e o nosso espírito ser elevado, irmãos.
Se nós queremos ter uma vida de santidade, nós precisamos restaurar o altar de oração, o altar de adoração, o lugar de jejum. Nós precisamos praticar uma vida disciplinada diante de Deus. Um escritor uma vez disse o seguinte: como que nós queremos vencer o pecado se a gente não consegue nem desligar a televisão? Nós precisamos, irmãos, entender que de fato nós lutamos contra a nossa carne. Paulo chega a dizer que pega o corpo dele e ele reduz o corpo dele à servidão, para que ele não seja achado em falta pelas coisas que ele prega. A gente pode chegar aqui e falar sobre uma vida santa, mas a gente não pega o nosso corpo e reduz ele. Eu gosto da expressão do Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, quando ele diz: porque os frutos do Espírito são, não é nem são, está no singular mesmo, propositalmente. E eu gosto dessa expressão porque fruto é resultado de processo. Algumas pessoas, irmãos, e eu já disse, existe um processo inicial que parte de Deus, que é nos santificar, nos separar. Isso é uma coisa que Deus faz. Mas algumas pessoas acreditam que santificação é uma coisa que Deus sempre vai dar, e depende da gente. Quando Paulo diz que o fruto do Espírito ele fala de um processo. Ai, pastor, eu não sei como é que eu não consigo vencer o pecado. Você está debaixo do processo? Você está mortificando a sua carne todos os dias? Já viram a oração do Pai Nosso? Uma das partes das orações do Pai Nosso é: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. A ideia de que nós precisamos todos os dias chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso de pão. Dá-nos o pão de cada dia. Mas eu não preciso só de pão. Eu preciso que o Senhor me ensine a me livrar dos maus. Como diz um corinho antigo, que os meus pés somente vão aonde os santos podem ir. Nós precisamos entrar no nível de vida, irmãos, em que assume uma responsabilidade de viver uma vida disciplinada em Deus, para que nós possamos manifestar a natureza de Deus. A santificação, irmãos, é a manifestação da natureza de Deus em nós. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Eu não vou entrar nos frutos do Espírito, porque não vai dar tempo. Talvez a gente faça isso outro dia, porque eu quero ter um tempo de oração com os irmãos. Eu quero ler o último texto com os irmãos. Se meu tablet abrir. Vamos lá. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 23. Quero falar do propósito final da santificação. Todos acharam, irmãos? Que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Os irmãos já aprenderam o grego, né? Lembra do grego que eu falei? Tudo no grego é tudo. Tá vendo? E o vosso espírito, vossa alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre conservar. Ele fala sobre um processo de santificação em tudo. O que é tudo? Espírito, alma e corpo. Ou seja, o meu espírito que se conecta com Deus, a alma que comanda as minhas emoções, sentimentos e pensamentos, e o meu corpo, as minhas atitudes, o que eu faço, o que eu construo, o que é visível. Tudo isso tem que ser santo.
Não é apenas o meu coração, não é apenas os meus pensamentos, mas a minha atitude, tudo em mim deve transbordar a santidade e que sejam conservados até quando? Até o dia do Senhor. Até que Ele venha, irmãos. Até que Ele se manifeste. Ou seja, essa vida santa, ela começa quando eu creio em Jesus e confesso o seu nome. E ela vai até o dia em que Ele vai se revelar a cada um de nós. Ela não pode ser uma frase da nossa vida, um momento da nossa vida. Ela não pode ser uma parte da história de quem nós somos. Ela precisa ser toda a nossa história. Ela precisa resumir tudo que nós somos. Você pega a história de Jó. E o Jó, irmãos, o Jó, ele é o tipo de homem que parece que ele está caindo numa ribanceira. Sabe aquele camarada que vai caindo? E você vai olhando ele rolando. Aí quando você acha que acabou, ele cai num outro buraco. E quando você acha que caiu, ele cai na água. E quando você acha que deu certo, o tubarão morde a perna. Você fala, meu Deus. O Jó, ele é um homem que vai caindo, vai rolando. E daqui a pouco perde bens, perde animal, perde fazenda, perde filho, perde a moral com a mulher. E vai caindo, vai caindo, vai caindo. E no final a Bíblia diz, mas em tudo Jó não pecou. O resumo da história do Jó, desse momento de devassidão, de ser engolido, de tristeza, de marcas negativas. Quando tudo isso passa, o resumo da vida do Jó é essa. Em tudo Jó não pecou. Sabe, quando tudo passa, quando tudo termina, o resumo da nossa vida tem que ser esse. E no final de tudo, não pecou. Se manteve íntegro. Agora que interessante, porque integridade é o destaque de Deus para a vida de Jó, para o diabo. Viste meu servo Jó, homem íntegro, temente, que se desvia do mal? O pastor Iago Martins, quando prega sobre o capítulo 1 do livro de Jó, fala uma coisa que eu acho fantástica. O Jó é a resposta de Deus ao diabo. A vida de Jó é um contraponto ao pensamento do diabo acerca do homem. Muitas vezes nós queremos que Deus seja a resposta contra as nossas acusações ou contra os nossos acusadores. Quando Deus quer fazer da gente resposta contra eles. Através de uma vida de santidade. Em tudo Ele não pecou. Jesus passa por tudo, irmãos. Ele nasce de uma mulher, Ele vive a nossa vida, Ele sente fome. Ele é atacado, ele é ferido, ele é maltratado, ele é cuspido, ele é ultrajado. Ele é morto indevidamente numa cruz, mas ele foi o Cordeiro Santo de Deus, em nada pecou. A vida de Jesus, a marca da vida de Jesus é a santidade. E essa é a marca, irmãos, que nós devemos de acreditar, que nós precisamos ter, irmãos. Ser pentecostal, irmãos, não é ser aquela pessoa que sente um arrepio, ou aquele ventinho gostoso. Isso daí, irmãos, isso pode até acontecer. Mas um verdadeiro pentecostal é aquele que ama a santidade e vive por ela. É aquele que não admite pecar, é aquele que diz, eu não vou pecar, eu não vou errar, eu vou viver a minha vida íntegra. E se pecar, ele corre para lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, ele corre para a palavra, ele confessa o pecado, ele deixa o pecado e ele alcança a misericórdia, porque nós não temos prazer nisso, irmãos. O verdadeiro pentecostal, ele ama a santidade. Se você vai para os testemunhos de conversão mais antigos, os irmãos vão perceber um radicalismo de mudança de vida. Radicalismo. As pessoas, elas eram tomadas por uma graça tamanha divina, que elas abandonavam tudo por amor a Deus. Eu não estou dizendo que essa deve ser a experiência de todas as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo.
Eu só quero dizer que quando Deus evidencia uma coisa demais numa época, é para demonstrar a capacidade que Ele tem de transformar uma vida. É a mesma coisa a questão das curas, irmãos. Eu particularmente, eu não acredito que Deus vai levantar um homem de novo como Manuel de Melo. Porque ali Deus estava fazendo uma evidência de algo que Deus queria fazer. E Ele quer fazer isso de forma pulverizada hoje. É o meu entendimento acerca disso. Da mesma maneira, quando nós vemos conversões, transformações tão rápidas e repentinas, é Deus demonstrando a capacidade dele de nos santificar progressivamente e de sermos transformados por Ele dia após dia. E nós temos, irmãos, que desejar ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos leva a uma vida espiritual e uma vida santificada no Senhor. Amém? Nós podemos orar? Queria ter um tempo de oração com os irmãos sobre isso. A doutrina de John Wesley, que é do movimento de santidade, da vida perfeita, ela não é uma doutrina que todo mundo, pelo menos os reformados, não acreditam, porque ele fala de uma segunda bênção. E aí que se pega, né? Eles não acreditam numa segunda bênção. Eu não estou aqui para falar que eu acredito, que eu não acredito, apesar de acreditar. A única coisa que eu sei, irmãos, eu tenho plena convicção, é que quando nós temos uma vida rendida no Espírito Santo, a gente vive ela parecida com Deus. Uma vida santa. Uma vez perguntaram para um pastor americano, estava sofrendo grandes ataques. Pessoas que não estavam entendendo o que Deus estava fazendo naquele lugar. Perguntaram para ele, por que você nunca falou nada? Por que você nunca se manifestou publicamente? Ele falou, porque o Espírito Santo nunca deixou. Ele falava para mim, não se defenda. Não se defenda. Não se defenda. E quando ele conta essa história, uma pessoa que está ouvindo ele diz assim, eu era um desses que falava contra o Senhor. Porque quando nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, nós temos paz. Nós temos longanimidade. Nós temos bondade. Nós temos mansidão. Nós temos domínio próprio. Nós temos fé. Nós somos transformados dia após dia segundo o caráter dele. Não é só força de vontade, é vontade com capacitação. É você desejar e ter ferramentas disponíveis. Mas também não adianta ter ferramentas disponíveis sem desejo. É a mesma coisa que ter fome, que ter comida e não ter fome. Mas quando tem fome e tem comida, ali há saciedade. Quando nós temos fome e sede de santificação, de vivemos uma vida diferenciada, Deus então nos dá um banquete para que a gente seja saciado, transformado e cheio. Amém? Podemos orar por isso nessa manhã em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, eu creio nisso, Senhor. Eu creio, Senhor, numa operação transformadora do Espírito Santo em nossas vidas. Eu creio numa capacidade do Senhor em transformarmos dia após dia, Senhor, de nos purificar, de nos santificar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja essa capacitação do céu sobre nós. Essa capacitação progressiva, crescente do Senhor em nossas vidas, que nos transforma de glória em glória, segundo a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Que toma a nossa vida, Senhor, e nos tira, como diz a oração de Ana a Ele, que nos tira do lamaçal do pecado, e Ele nos faz assentar junto aos príncipes do Seu reino. É a oração de Daniel no capítulo 2. Ele é quem constrói as estações. Ele tira reis e estabelece reis. Nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. E eu oro, Senhor, por essa capacitação que vem do Espírito Santo de Deus,
que vem de uma vida de comunhão com o Espírito Santo, que vem de uma vida que anda, que caminha, que se edifica na fé, orando no Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos essa capacitação de vencermos o pecado todos os dias, de nos santificarmos todos os dias, de recebermos do alto por comunhão, porque estamos unidos em fé no Senhor. Recebemos essa capacitação de vencermos os nossos desejos, os nossos pensamentos, que sejam puros a nossa mente, que sejam puros o nosso coração, que seja puro o nosso andar, o nosso proceder. Paulo vai dizer: se há alguma graça, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Que a nossa mente seja lavada pela mente de Cristo, que a nossa mente seja cativa às coisas que são do alto, que o nosso coração, Pai amado, seja, Senhor, um centro da Tua vontade, que o nosso corpo, Pai amado, não sirva com imoralidade, não, Pai, não com injustiça, não com improbidade, que o nosso corpo, Pai amado, seja de fato, como diz Paulo, um templo do Espírito Santo de Deus. Não existe comunhão entre Cristo e Belial, não existe comunhão entre o profano e o santo. Nós devemos viver uma vida separada, santificada, porque esta é a promessa, que o Senhor viria e habitaria entre nós. Nós seríamos o seu povo e o Senhor seria o nosso Deus, Pai. Pai, em nome de Jesus, santifica-nos na verdade, e a Tua palavra é a verdade. Que essa característica latente no Teu Espírito seja característica em nós. Espírito Santo de Deus, que a gente não perca essa luta contra a nossa carne, que a gente não perca, Senhor, essa luta de viver uma vida e de passar por ela sem provar de uma plenitude de santificação em nossas vidas. Pai, enche-nos com Teu Espírito. Por que não dizer, batiza-nos com Teu Espírito Santo para a santificação de tudo que nós somos, ó Pai, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito, a Trindade Santa do céu. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que eu te peço nesta manhã. Que os Seus filhos, Pai, provem dessa graça, que nós todos venhamos provar dessa graça, de desviar nossos pés do mal, de decidir da melhor forma possível, de escolher o caminho da verdade, da justiça e da santificação. O autor aos Hebreus vai dizer isso: segui a paz e a santificação, sem a qual nenhum homem jamais verá Deus. Se nós temos alguma aspiração, algum desejo de ver ao Senhor, isso passa pela santificação da nossa vida. Nenhum homem vai ver o Senhor por qualidades próprias. Ninguém verá o Senhor por uma convicção moral. Ninguém, Pai, vai chegar a Ti porque tem algum mérito ou porque tem algum privilégio. Não, a porta para vermos o Senhor é a santidade, Senhor amado. Santidade. Ajuda-nos a vivermos uma vida santa dia após dia, para a glória do Teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte?